Se cada vez que ouvíssemos que ser rico é uma questão de escolha, com toda certeza todo mundo seria rico. O que não te conto é que existe um método que pode fazer qualquer pessoa se tornar multimilionária em 2 anos. E esse cara promete que você se torne muito sucedido se executar exatamente o que ele propõe em seu desafio. Em 1978, no Irã, nasceu Patrick Bet-David. Vindo de uma família humilde, em meados de 79, um ano após o seu nascimento, sua família teve que se refugiar na Alemanha, devido à Revolução Iraniana promovida no mesmo ano. Apenas alguns anos depois, Patrick, juntamente com seus pais, foram morar nos Estados Unidos, a terra da oportunidade. Que apesar da grande chance, Patrick ainda não tinha um objetivo muito claro para o seu futuro. Sem um plano de carreira definido, após o ensino médio, Patrick alistou-se no Exército dos Estados Unidos, servindo na 101ª Divisão Aerotransportada, onde permaneceu por 3 anos. Ele frequentemente descreve essa fase como um período de amadurecimento que o transformou de um jovem rebelde em um homem disciplinado. É um garoto de 13, 14 anos, que não sabe realmente o que quer fazer e sempre pensou em seguir carreira militar. Vou explicar por que você terá muitos benefícios em ingressar no Exército. Ele chegou a enfrentar problemas disciplinares no Exército, brigas no treinamento básico, mas conseguiu se adaptar e concluir o seu contrato. Após dar baixa, ele quase seguiu a carreira de nutricionista/personal trainer, mas acabou entrando para o setor financeiro. I was 25 years old, 24, 25 years old, went to Highland in Hollywood. Club had just opened up. This is 18 years ago, 19 years ago, and it was like the place to be. I went there, one of my friends, ex was there with another guy, and he goes to say hi to the girl. The ex comes, pushes him. We got into a big fight, and beer bottles being thrown. I'm on top of a guy. It's pretty nasty. Cops show up. They arrest. They have all of us in like what do you call it? Handcuffs. Yeah. And I said to the cop, I said, listen, you got to let me go. I said, you let me go. I swear to God, you'll never see me here ever again. He says, what do you mean? I said, I have big plans in my life. You got to let me go. I'm telling you, I swear to God, you will never see me here ever again. I don't know why the cop let me go. Patrick não tinha um currículo acadêmico de prestígio ou um MBA. No entanto, ele possuía duas coisas. Primeiro, disciplina militar e segundo, uma capacidade de persuasão fora do comum. Além disso, ele notou que nas vendas e no setor financeiro, o seu rendimento dependeria exclusivamente do seu esforço e não de um salário fixo. Ele conseguiu a entrevista na Morgan Stanley, enviando um currículo criativo que se destacou entre os milhares. Ele queria estar onde o dinheiro e o capitalismo acontecia. Patrick foi contratado pela Morgan Stanley no dia 10 de setembro de 2001. Ele deveria começar oficialmente sua trajetória no mercado financeiro exatamente na manhã do dia seguinte. Um fato curioso é que foi exatamente um dia antes do atentado às Torres Gêmeas. O absurdo? A Morgan Stanley era a maior inquilina do World Trading Center, ocupando dezenas de andares da Torre Sul. Se Patrick tivesse sido designado para um escritório em Nova York, ou se estivesse em um evento de treinamento lá naquele dia, sua história poderia ter terminado antes de começar. Isso fez moldar a seguinte visão: o amanhã não é garantido. No exército, Patrick aprendeu a seguir ordens, mas no mundo dos negócios ele queria liberdade total. Na Morgan Stanley, ele se sentia limitado pelas burocracias de uma grande corporação e pela estrutura de taxas que, na visão dele, nem sempre favorecia o pequeno investidor ou o corretor iniciante. Foi então que ele percebeu que, como consultor financeiro em uma grande firma, ele estava trocando tempo por dinheiro. Se ele não estivesse ao telefone ou em reuniões, não ganhava. Ele queria construir um sistema onde pudesse treinar outras pessoas e escalar o seu impacto. Aí que veio a grande sacada. Patrick identificou que o setor de seguros de vida era negligenciado por muitos corretores da elite, mas era a base da proteção financeira para a classe média. Ele viu ali uma oportunidade de mercado gigantesca. Foi então que ele deixou a Morgan Stanley e foi para o TFS. Operava em um modelo de marketing de rede, conhecido como IMO, Independent Market Organization, o que permitia que ele não apenas vendesse produtos financeiros, mas também recrutasse e treinasse sua própria equipe. Foi na TFS que ele aprendeu a arte de motivar
grandes grupos de pessoas. Ele subiu rapidamente na hierarquia, tornando-se um dos principais líderes da organização. A experiência foi o ensino geral. Ele observou o que funcionava e principalmente o que ele achava que estava errado no modelo de estrutura financeiro tradicional. Essa trajetória foi o que deu a ele a base técnica e a liderança necessária para, em 2009, fundar a sua própria empresa, a PH Agência. Ele costumava dizer que a Morgan Stanley lhe deu a credibilidade, a Thomson Reuters lhe deu a equipe, e o Exército lhe deu a casca grossa para aguentar o início difícil de qualquer startup. Mas aqui é onde a história de Patrick se separa de qualquer outro guru de internet. Ele não acredita em motivação vazia. Para ele, o sucesso é um jogo de xadrez. E no xadrez, se você não sabe qual é a sua próxima jogada, você já perdeu. Foi fundando a PHP com apenas 66 agentes e competindo contra gigantes de 100 anos que ele codificou o que hoje chamamos de as 5 próximas jogadas. Ele percebeu que o empreendedor médio foca no agora, enquanto o multimilionário foca na sequência. O método consiste em clareza brutal. A primeira jogada é o autoconhecimento. Por que você quer ser rico? Se for só pelo dinheiro, você vai desistir na primeira crise. A segunda é a habilidade de resolver problemas. Quanto mais complexo o problema que você resolve, maior o seu cheque. A terceira é montar o time certo. Você não escala um projeto sozinho, você escala através de pessoas. A quarta é a estratégia de escala. Como criar sistemas que funcionam sem você. E a quinta é a jogada de mestre. Como antecipar os movimentos do mercado e da concorrência antes de todo mundo. Agora você deve estar se perguntando, como um cara que saiu do exército e não tinha MBA sabia tanto de estratégia? Aqui entra a parte que pode mudar o seu projeto hoje. Patrick afirma que qualquer pessoa pode se tornar um especialista de classe mundial em 2 anos seguindo o desafio dos 100 livros. Ele diz que o seu faturamento é limitado pelo seu nível de processamento. Se você lê 100 livros específicos sobre o seu setor, você adquire 1000 anos de experiência combinada de outras mentes. Ele não está falando de ler por entretenimento. É leitura de guerra. Ele recomenda. Identifique o seu ponto fraco. Se você é péssimo com números, os próximos 5 livros que você deve ler é sobre finanças. Se ninguém te ouve, os próximos 5 livros sobre persuasão. Patrick aplicou isso na PHP. Ele não apenas lia, ele ensinava o que lia para os seus agentes. O resultado, em menos de uma década, a agência passou de 60 para dezenas de milhares de agentes, resultando em uma das maiores vendas do setor financeiro dos últimos anos. Em 2022, o mundo viu o checkmate, a venda da PHP por um valor estimado em centenas de milhares de dólares. Patrick não vendeu apenas uma corretora. Ele vendeu um sistema, uma cultura e uma base de dados que construiu jogada por jogada. Ele provou que um refugiado com disciplina militar e a biblioteca de 100 livros poderia vencer os titãs de Wall Street no próprio jogo deles. O método está na mesa. A pergunta é, você tem disciplina de um soldado para estudar o que é necessário ou vai continuar esperando a sorte bater na porta? Patrick Bet-David diz que o futuro pertence aos estrategistas e a sua primeira jogada começa agora. Qual é o primeiro dos 100 livros que você vai abrir hoje? Eu sou o Gabriel e Riqueza sobre Pessoas.